Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de hoje então. Capítulo de 25 a 28 de 1 Samuel, falando sobre a história de Nabal, um homem rico, com uma mulher sábia chamada Abigail. Nabal significa insensato, louco, e é exatamente o que ele era. Um homem muito rico, abastado, e Davi com os seus homens estavam com fome, precisando de alimento. Vão pedir a ele ajuda, sendo que Davi livrou este homem, os seus rebanhos, de ataque de inimigo. A avareza, ela é idolatria, porque Nabal recusa em ajudar Davi. Mesmo sabendo que Davi era um soldado, tinha 400 homens junto com ele, recusa a dar comida. Davi não pediu a ele dinheiro, não tentou extorquir ele em nada, Davi só pediu alimento. A avareza é idolatria, e a avareza é uma escravidão. Aquele Nabal era escravo do seu dinheiro. Leia em 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10. A gente vê em Lucas 4, 5 que Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos desse mundo. E muitos pastores te ensinam a ser como Nabal, correr atrás daquilo que não é nada. O maior tesouro de Deus chama pessoas, gente. Não é o dinheiro que você tem. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? E muitos nessa avareza trazem sobre si repentina destruição. A mulher sábia foi até Davi, levando a comida, levando presentes, e pediu clemência a Davi. E passa um tempo, aquela mulher conta para Nabal o que ela fez, e o homem se enfurece, e o coração dele endurece, e 10 dias depois morre, porque o dinheiro era o ídolo dele. Morre. 1 Coríntios capítulo 6, avarento vai ficar fora, porque o Deus da pessoa é o dinheiro. E Davi pergunta se a mulher dele, a viúva, quer ser mulher dele. E Davi já começa a errar agora, que ele pega uma outra mulher e começa a ter 2 mulheres. Porque a mulher dele, Mical, que ele conquistou através da batalha contra os filisteus, pagou o dote, Saul entrega ela para outro homem. Davi, ungido rei, fugitivo, por causa da unção que Deus deu a ele, ele é perseguido, ele é quase morto. Davi agora vai refugiar no meio dos seus inimigos. Quando Davi vai para o meio dos filisteus, Deus começa a dar vitória para os filisteus, dos seus inimigos, pelas mãos de Davi. Deus abençoa os filisteus por causa de Davi. Por você, Deus abençoa o seu patrão, por você, Deus abençoa o seu marido que ainda não é crente. A nossa presença, ela é bênção. E os filisteus convocam Davi para entrar na guerra contra o povo de Israel. Saul vai consultar a Deus por Urim, sonho por profeta, e Deus não quer falar com ele. Saul agora era um homem possuído de demônio. Ele vai consultar uma médium, uma feiticeira, uma necromante em Endor, os reis de Israel, o povo de Israel, que era para eliminar feiticeiro, necromante, adivinho. E essa mulher estava lá morando no meio de Israel. E aquela mulher promete que não vai matar ela e pede para consultar Samuel, um morto. Deuteronômio 29, 29 fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, aquilo que a Bíblia não te autorizou para mexer, não é para você mexer. Se você mexer, a consequência vai ser a mesma que vai vir aí sobre Saul. E a Bíblia diz que ela viu um ancião subindo, a palavra da profundeza é abismo. Se fosse Samuel, ele ia subir do abismo ou ele ia descer do céu? Você tem que prestar atenção nos detalhes. O que tem no abismo? Será que Samuel está no abismo? Será que é verdade? Foi Samuel quem subiu? Leia Judas, verso 6, você vai ver que demônios acorrentados no abismo. Abismo é onde tem demônios, não é onde tem mortos ungidos de Deus, não estão no abismo, estão com ele. Se fosse Samuel, ele não tinha que subir do abismo, não, ele tinha que descer do céu. Se ela falasse assim, eu vejo um ancião descendo do céu, olha só. Não, ela viu subindo do abismo. Isso aí não é Samuel, nunca foi. Isso é um demônio se fazendo passar por Samuel. E esse demônio, ele vai com a voz de Samuel, com a aparência de Samuel, e se a pessoa quiser, escreve até com a letra de Samuel, igual acontece no meio espírita, no meio da mediunidade. Nunca foi um morto, mas um demônio se fazendo passar por ele, com a permissão de Deus. É isso que você tem que saber. 1 Samuel 18:10 diz que um espírito maligno da parte de Deus, não é do demônio. Se você for mexer com algo que Deus não autorizou, Deus permite que o demônio tenha a legalidade de te enganar. E é o que está acontecendo aí. Aquele demônio, ele sobe e vai falar com Saul.
E pior de tudo ainda, ele vai falar a verdade. Normalmente quem consulta essas coisas, né, aquilo que consulta acontece. Por que acontece? Porque aquela pessoa está dando legalidade para o demônio fazer aquilo que ele falou que iria acontecer. Prever o futuro, não. É fazer o futuro do jeito que o demônio falou acontecer. Saul vai morrer, os filhos deles vão morrer, igual o demônio falou. Porque aquele rei ungido, um homem de Deus, foi mexer com algo que Deus desautorizou, que Deus não permitiu que mentisse. Não deve mexer com algo proibido por Deus. E a Bíblia, ela proíbe de consultar morto. Ela proíbe de você invocar morto. Fala não procurar adivinho, necromante, nem consultar os mortos. Porque morto não volta. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. O morto não vai voltar. Saul, em desobediência, porque todo rei de Israel, você vai ler em Deuteronômio 17, era obrigado a fazer uma cópia da lei de Deus na mão. Saul sabia que não podia consultar morto e foi consultar. Deus permite que o demônio faça o que vai fazer na vida dele. E entendendo Saul que era Samuel, ele não falou é Samuel, ele está entendendo porque apareceu. Um espírito de engano. Deus permite que eles deem crédito ao engano. Pois eu quero te dar um conselho, não consulte feiticeiro gospel. Cheio de feiticeiro gospel no nosso meio. Irmãos com a vida totalmente destruída, no pecado, os lobos em pele de cordeiro que cobram dinheiro para poder falar aquilo que Deus nunca falou. Saul vai custar a vida dele. E aí termina o capítulo falando que o diabo fez a previsão para ele do futuro, que ele vai morrer, ele e os filhos dele. Deus abençoe e guarde você e sua família, em nome de Jesus.